a concorrência entre eles é o que vai elevar muito o nível deles, né? Depois eu vou escolher, alguns deles em algum momento vão ficar com certeza brabos comigo, mas eu sempre digo e penso e acredito firmemente que o campo fala. E se eles estão falando no campo, os três estão insubstituíveis, eu vou ter que fazer alguma coisa para os três jogarem. A temporada acabou de começar e a capacidade técnica, na verdade a forma técnica dos atletas tem impressionado. E isso é muito graças a esse tipo de declaração do Felipe, porque a competição interna está em alta. E agora o que fazer com os zagueiros que estão entregando um problema bom, né? Aquele mais velho clichê do futebol, o problema bom para o Felipe Luiz. A gente nesse vídeo vai tentar explorar as possibilidades que ele tem de cumprir isso que ele falou aí. Se estiver jogando os três não vai ter jeito, os três vão ter que ser encaixados no mesmo time. Será que tem sentido? Será que é possível? Será que ele já fez isso? Vamos ver tudo nesse vídeo, falando sobre tática, sem tatiquês. E a primeira resposta é sim, né? Ele já fez isso contra o Atlético Mineiro, ele que tem menos, sei lá, tem 20 jogos, 20 e poucos jogos como técnico do Flamengo. Ele fez isso contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de ter se sagrado campeão, colocando um trio de zaga com o Alexandre jogando como zagueiro no mesmo time do Ayrton Lucas, numa espécie de 3-4-3, com o Alcas como volante do lado do Everton Araújo, Ayrton Lucas e o Wesley como alas, Michael e Gonçalves como meias e Bruno Henrique na frente. No jogo seguinte, contra o Cuiabá, ele repetiu a dose, né? Colocando o Léo Pereira no lugar do Davi, entrando com o Pulgar no time e mudando um pouco o desenho, né? Fazendo ali uma espécie de 3-5-2, muito parecido até com o que o Corinthians do Ramon Dias tem feito, com algum sucesso, digamos que seja o segundo melhor time do país no momento. Mas tem uma questão que pode facilitar com que ele teste até outros desenhos, e eu vou começar a te contar agora. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Tá bastante trabalho fazer esse tipo de conteúdo, e eu espero que vocês estejam gostando, tá? Vamos tentar alcançar os 100 mil inscritos esse ano, e eu conto pra vocês que essa semana vai rolar uma parada estrondosa aqui nesse canal, tá? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação pra você saber qual vai ser a novidade. Vai ser uma novidade espetacular que eu tô doido pra contar pra vocês, tá? Ativa o sino de notificação pra você saber primeiro do que todo mundo. Uma coisa que vai ajudá-lo muito a tomar qualquer decisão é a versatilidade dos seus atletas. O Danilo jogou até de lateral esquerdo na Juventus e, na verdade, era a última posição onde ele conseguiu ser titular, ainda nessa temporada europeia que tá em curso. Aqui a gente vê o enfrentamento dele contra o Manchester City e ele marcando o Bernardo Silva e o Jeremy Doku. Então, vamos dizer assim, que ele tá bem experimentado nessa função, né? E com a classe, a categoria e a possibilidade de armar jogo que a gente já sabe que ele tem, ele que é um cara que também tem uma qualidade, a exemplo do Léo Ortiz, mas às vezes a gente subestima também o Léo Pereira, gente. O Léo Pereira, ele tem muita qualidade de construção, ele tem muita qualidade defensiva. Eu acho que se ele tivesse jogado em 2019 junto com o Rodrigo Caio, talvez a zaga fosse ainda melhor. Sim, eu tô dizendo que o Léo Pereira é até mais completo do que o Pablo Mari. Tô sim dizendo isso. E o Léo Pereira, ele é um jogador com muita qualidade e que no meio de uma competição interna claramente não quer ficar para trás, né? Já é um jogador histórico do clube, já tem vários títulos, inclusive Libertadores, 2 Copas do Brasil, tudo como titular, e esse cara encontra passes às vezes em zonas super congestionadas graças à grande qualidade que ele tem na perna esquerda dele. Mas assim como o Danilo, o Léo Pereira é um jogador que também vai entregar uma certa versatilidade. Falando do Danilo, a gente pode ver como o Flamengo fazia uma saída de 3, ou seja, com bola, os 3 zagueiros, eles já, digamos assim, já estão implantados com o Pulgar baixando. Bastava o Pulgar estar no lugar do Everton Araújo aí nessa construção, que essa jogada poderia ter saído de maneira idêntica com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo iniciando a construção, Wesley aberto, tudo normal e terminar
no pênalti do Plata, né? De que a gente já falou, sobre que a gente já falou no vídeo anterior. Aliás, assista ao vídeo anterior sobre Gonçalo Plata. Depois, quando o Flamengo começou a perder terreno, o Felipe Luiz contra o Vasco, por exemplo, colocou o Léo Pereira de lateral esquerdo. Lateral mesmo, tá? Não foi zagueiro pela esquerda, lateral base. E ele fez toda a diferença na maneira como ele saltava ali pressão, como ele diminuía o espaço do Puma. Foi imediata a melhora do time depois da sua entrada junto com o Luiz Araújo, muito por conta da pressão no homem da bola que ele fez, a capacidade defensiva, mas também a capacidade ofensiva que ele tem. Afinal de contas, é um jogador extremamente técnico que, de novo, às vezes a gente não tem tanta noção. Olha aí. Voltando pro campinho, o que o Felipe Luiz pode fazer para acomodar esses caras? Cara, as possibilidades são muitas nesse quebra-cabeça que ele pode montar de várias maneiras. Ele tem, teoricamente, esse time titular. Eu falo teoricamente porque foi o time que terminou o último ano, mas o Arrascaeta é titular atualmente. Ainda esperamos que volte a ser, né? Então, hoje, o que dá para falar de time titular seria esse aí, que foi o que venceu a Supercopa e jogando muito mais num 4-2-4. É, de certa forma, tranquilo adaptar essa formação para ter os três zagueiros, muito por conta do uso do ponta de bola no pé do lado esquerdo e do uso do Gerson do lado direito. Rotacionando um pouquinho aqui a proposta, ela já fica pronta, né? Como eu mostrei para vocês em vários momentos, especialmente com a bola, isso de certa forma já acontece. E aí, para entrar os três, a gente colocaria o Léo Pereira pro lado esquerdo, o Danilo poderia jogar como zagueiro central, Léo Ortiz poderia jogar como zagueiro pelo lado direito, Bruno Henrique e Plata mantendo a dupla, que tem feito um ótimo trabalho. Poderia entrar o Cebolinha no lugar do Michael ou ficar o próprio Michael, eu gosto mais de Cebolinha. Poderia manter os dois volantes atuais e o Wesley também jogando. O que poderia também acontecer seria inverter o Danilo com o Ortiz, tendo em vista que o Danilo é um lateral direito de formação e que tem essa capacidade ali de cobrir muito campo. O Ortiz, com a capacidade de leitura de jogo, de antecipação, enfim, o camisa 10 da zaga teria, de certa forma, até mais campo para visualizar e entregar seus passes geniais, assim como a sua leitura de jogo, que tem feito a diferença pro Flamengo, né? De todo mundo aí, talvez seja Ortiz e Gerson e Wesley, os caras que são essencialmente intocáveis, né, do time. E aí você poderia trocar também o Michael Cebolinha pelo Alexandro. Sim, o Alexandro pode jogar de ala, até porque no momento ofensivo em vários jogos ele é empurrado e faz profundidade, já mostrou desde o primeiro jogo dele como ele faz gol e ele tem essa possibilidade de jogar ofensivamente. Às vezes a gente perde um pouco a noção quando o cara tá jogando numa outra proposta, num outro nível competitivo e acha que o jogador é aquilo. Possibilidades também tem de manter a estrutura, né? De manter a mesma estrutura, especialmente depois que o Wesley sair. E aí você tem o Luiz Araújo, por exemplo, fazendo essa função, o que traria ali o Danilo para a lateral direita eventualmente e poderia até voltar para o 4-2-3-1, fosse defensivamente, fosse no momento ofensivo. Tá com pouco elenco o Filipinho? Pois é, reclamar de nada ele pode, mas pode também ter dor de cabeça, afinal de contas problemas bons também preocupam e esse é o trabalho dele, graças a Deus. Não queria estar na sua pele, mas de certa forma conseguir ajudar você a entender como é que ele vai sair dessa boa enrascada, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e eu fui!